E aí galera, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal sobre História do Brasil. E hoje vou falar um pouco sobre a independência do Brasil. Bom, a independência do Brasil que vai completar agora neste sábado, né, 202 anos de independência do Brasil. E pode-se dizer que o começo da independência do Brasil começa de fato com a vinda da família real portuguesa, liderados pelo príncipe regente Dom João VI à época, futuro rei de Portugal e do Brasil, né? E aí, por que que a família real, juntamente com os nobres portugueses, vieram para cá para o Brasil? Eles vieram para cá porque né, estamos em 1808 e nesse período tem um contexto das Guerras Napoleônicas, né, que durou até 1815, quando Napoleão é derrotado pelo Duque de Wellington. É, e aí, Napoleão decreta o bloqueio continental, né, que nenhum país da Europa poderia negociar com o Reino Unido, com o Império Britânico. Então, Napoleão faz esse decreto, né, para que todas as nações seguissem esse decreto. Só que Portugal não seguiu esse decreto. Então, Napoleão Bonaparte ordena que seja invadido Portugal. E Portugal, como é uma nação pequena, Dom João sabendo que Portugal não teria mínimas condições de defesa contra o Império Britânico, né? Então Dom João organiza-se as caravelas, né, as embarcações e vem para o Brasil. E quando eles chegam aqui no Brasil, o Brasil nesse período ele não era evoluído, né? Ele até hoje não é, né? Mas nessa época ele era bem menos desenvolvido. E aí Dom João VI, quando veio para cá, ele reestrutura a administração política no Brasil. Ele cria a polícia, ele cria a Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. Ele cria bastante coisas. Ele vai evoluindo as bases, né? Fazendo as bases para um futuro de independência para o Brasil. Aí em 1815 acontece que o Brasil sai do status de colônia, né, de Portugal, e passa a ser um Reino Unido com Portugal e Algarves, né? Então foi uma vitória enorme para o Brasil, porque até aquele período o Brasil era colônia, né? Então como a família real vai morar aqui, então eles precisam, né, evoluir precisam evoluir a colônia, né, ao Estado de Reino. E aí o tempo vai passando, aí chega em 1820. Urias, o que, que acontece em 1820? Acontece a Revolução do Porto. O que, que foi a Revolução do Porto, Urias? Foi uma revolução que aconteceu em Portugal, na cidade do Porto, em 1820, que basicamente queria que a família real voltasse para Portugal. Porque nesse contexto já fazia 5 anos que Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado. E para os portugueses que ficaram lá, não fazia nenhum sentido que a família real portuguesa se mantesse aqui no Brasil, né? E aí acontece a revolução e tal, para que Dom João VI já, né, voltasse para Portugal. E aí, aí isso que acontece um ano depois, né? Em 1821, Dom João VI volta para Portugal e deixa seu filho aqui e dá um conselho a ele, né? Que ele coloque na cabeça dele a coroa antes que um aventureiro venha e desfaça disso, né? E que o Brasil se transforme em várias repúblicas. É basicamente isso que ele quis dizer. E aí ele volta para Portugal. E aí, quando Dom João VI volta para Portugal, o movimento de independência no Brasil começa a aumentar, né? Começa a aumentar e tal. E Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, era o príncipe regente do reino. Era o príncipe regente do reino. Então, e começa, né? O Brasil começa a andar com as suas próprias pernas e tal. E aí, um ano depois, no dia 9 de janeiro de 1822, chega no Rio de Janeiro uma carta para o príncipe regente exigindo que as cortes de Lisboa exigiam que que ele voltasse para Portugal. Ele, juntamente com sua esposa e seus filhos, para Portugal. E aí José Bonifácio, que era um grande conselheiro de Dom Pedro I, né, diz a ele que não era para ele ir, era para ele permanecer no Brasil e lutar pela independência, porque de qualquer maneira, se Dom Pedro I fosse embora ou ficasse no Brasil, o Brasil ia se tornar independente. Só que, se ele fosse embora,
poderia acontecer que o Brasil se esfarelasse em várias republiquetas, como aconteceu na América Espanhola. Então, ainda bem, né? Graças a Deus que Dom Pedro ainda na época, desistiu de ir para Portugal e faz um discurso lá no Paço Imperial se é pela vontade geral, que se é pelo bem geral e vontade geral do povo, estou pronto, diga ao povo que fico. E ficou conhecido esse dia, marcado na história como Dia do Fico, e um dos primeiros passos para a nossa independência. E aí beleza, aí Portugal começa a ameaçar, né, a reduzir, a fazer do Brasil voltar ao status de colônia e perder o status de reino, né, que tinha sido conquistado lá em 1815. E aí, Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, né, como eu contei no vídeo passado, né, do dia 2 de setembro, se vocês assistiram, vai lá ver, né, e aí, que é assinada a carta pela futura Imperatriz Leopoldina, que Portugal queria rebaixar o Brasil a status de colônia e tal, e aí ele declara a independência do Brasil, né? Só que antes, foi junho de 1822, ele convoca uma Assembleia Constituinte. Mas você para pensar, digo, oxe, Turias, mas uma Assembleia Nacional Constituinte não é para um país independente? Sim, sim, né? Em teoria sim. O Brasil não era um país independente naquele período, né? naquela ocasião, né? Então ele já queria fazer a independência do Brasil acontecer. E quando chega o dia 7 de setembro, ali no Riacho do Rio Ipiranga, né? Ele faz a independência no meio do nada, né? Porque o Riacho Ipiranga era cercado por floresta e estava ele e os seus homens. E ele precisava voltar para o Rio de Janeiro para, né, decretar o fato consumado, né? E aí, engana-se quem pensa que o Brasil se tornou independente de forma pacífica. Não, não. Teve as guerras de independência do Brasil. As guerras de independência foi porque várias províncias do Brasil, como o Pará, como a Bahia, como outros estados, não se uniram ainda com o Brasil, não uniram com o restante das províncias, né, com o restante do Império. E aí teve que Dom Pedro I contratar mercenários, porque na época o Brasil não tinha um exército, pode ser formado, e o exército que tinha estava, grande parte deles, aliado com Portugal, né? Então ele contrata o Almirante Croken, né? O Almirante Croken, que foi o lobo do mar, né? O capitão dos sete mares, né? Se diz aí, verdadeiro. E ele contrata outros mercenários para ajudar ele a fazer a independência, né? E aí ele conquista a Bahia no dia 2 de julho de 1823, um ano depois, né? Que até hoje é o dia de independência da Bahia, né? Que é comemorada a independência da Bahia e tal. E aí a independência, de fato, se consuma com reconhecimento português em 1825 com o Tratado do Rio de Janeiro, a qual o Brasil reconhecia de pagar uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. Gente, se hoje em dia 2 milhões de libras esterlinas é muito, aí você imagina lá em 1825 quanto era. O Brasil ficou praticamente falido. E sem contar que quando a família real foi embora do Brasil, eles raparam o cofre, né? Levaram tudo. Tudo, todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil e tal, que já existia, né? Que foi criado em 1808, que já existia, raparam tudo e levaram para Portugal. E o Brasil estava sem dinheiro. E tem outra cláusula desse contrato que Dom Pedro I teria que reconhecer que Dom João VI Dom João VI era imperador do Brasil também, foi o primeiro imperador. Tanto que até hoje né? E passou para a história, né? Pode-se dizer que o Brasil teve 3 imperadores, contando com Dom João VI, que foi João I do Brasil, né? E assinaram o contrato, assinaram o acordo que esse contrato foi pago anos depois. Beleza, galera? Bom, esse foi um vídeo bem resumido, né, sobre a independência do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para que o YouTube te notifique de mais vídeos sobre esse canal. Beleza, galera? Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!